Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem. Vamos dar continuidade aos estudos do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, onde abordaremos os versículos de 22 a 30. As fontes de pesquisa envolvem os livros Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, Evangelho Sem Mistérios, de Morel Felipe, e EAD, livro 3, módulo 1, página de 27 a 36. Esta perícope, retirada do Novo Testamento, foi abordada não somente por Lucas, como também por Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, e por Mateus, capítulo 13, versículos de 53 a 58. Na tradução de Haroldo Dutra, o título é chamado de Visita a Nazaré, que nos diz o seguinte: E todos testemunhavam a ele, se maravilhavam das palavras de graça que saem da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Disse a eles: Sem dúvida, me direis esta parábola: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as coisas que ouvimos têm ocorrido em Cafarnaum. Faze também aqui na tua pátria. E disse: Amém vos digo que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome sobre toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão para uma mulher viúva, Sarepta da Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naimã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Após se levantarem, o expulsaram para fora da cidade e o conduziram até o cume do monte sobre o qual estava edificada a cidade deles, a fim de precipitá-lo. Ele, porém, passando por meio deles, partia. Em Lucas, cada parábola estudada há sempre um convite para o envolvimento com a história e do costume daquele povo. Embora faz-se perceber a necessidade de se refugiar na mensagem que cada ação desenvolvida nos traz e o que ela quer nos reportar como forma de aprendizado. Então, tentarei focar nos 2 pontos para concluirmos o ensinamento da lição. Neste capítulo 4, tivemos a oportunidade de comentar com mais profundidade quem é Jesus. O espírito puro, que não cai em tentações essas tão presentes na vida dos espíritos imperfeitos como eu. O Jesus que não sofre influência alguma da matéria e que nos serve de guia e modelo com tamanha humildade. E é para este mestre que devemos olharmos sempre, sem perder o foco. E trago a história. Jesus, chegando na cidade de Nazaré, onde vivera entre seus pais, irmãos e conterrâneos, revela-se na sinagoga, através da escritura do livro do profeta Isaías, como sendo o Messias. O Cristo que levaria as boas notícias aos pobres de espírito, aos pedintes espirituais, aos que estão mendigando as coisas do espírito, levaria o auxílio para a fome de justiça, de ajustamento com as leis de Deus, libertando os cativos, os que estão presos aos erros do passado e às suas crenças escravizantes. Esse texto é de Morel Felipe, que eu achei muito interessante. Nos diz Pastorino: a quem lê o Evangelho de Lucas de seguida, não deve estranhar o fato de que ele tenha reunido numa só narrativa as 2 visitas de Jesus a Nazaré. Na primeira, ele se declara categoricamente o Messias. Foi exatamente essa expressão que eu percebi, esse ensinamento que eu percebi, tá? Tendo reservado para seus conterrâneos a primeira revelação explícita e, com isso, conquistar-lhes a benevolência. Aí, cerca de 4 meses depois, Jesus vai colher o resultado de sua declaração anterior. Mas os ciúmes causado pelo ministério realizado fora da pequenina aldeia suscitar-lhe a má vontade, que chega ao despeito e à raiva. Isso aí também foi Pastorino que nos traz.
Então, por conta deste depoimento de Pastorino, aí eu venho citar a passagem de Marcos, enfatizando a questão de que os nazarenos sabiam que Jesus era filho do carpinteiro e que sua mãe se chama Maria, presente entre eles e que tinha 4 irmãos, cujos nomes são citados, e por conta deste conhecimento de sua origem, de sua família e de sua educação, os nazarenos se perguntaram como teria ele conseguido tamanha cultura e de que modo teria obtido os poderes de dominar a natureza. E esta figura tão conhecida entre eles não poderia ser o verdadeiro Messias, gerando, portanto, toda essa incredulidade, desconfiança e falta de fé. Confessando Jesus quando diz: vos digo que nenhum profeta é aceito em sua pátria. E aí Morel exemplifica o quanto a convivência de pessoas próximas dificilmente consegue desenvolver a confiança necessária, ativando o julgamento, a mente crítica, as comparações tão indesejadas e a inveja. E aí no EAD traz um texto bem explicativo em relação à afirmativa de Jesus, de que ninguém é profeta em sua terra. Ele diz o seguinte: o hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material, que muitas vezes faz que a maioria deles se negue a reconhecer superioridade moral de quem foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhes o orgulho como terem de reconhecer o ascendente do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra esforçam-se para rebaixá-lo, que é mais fácil, né? Por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menos se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído que promovem. O próprio Jesus percebe a descrença deles, e aí está na passagem, e lê o pensamento que eles não haviam ousado proferir em voz alta. E diz assim: certamente me direis, médico, cura-te a ti mesmo, e faze aqui o que fizestes em Cafarnaum. E aí tem o questionamento: como curar diante da evidência da falta de fé? Nem mesmo Jesus tem o poder de curar o espírito, se o espírito não tem fé, se é incrédulo e endurecido, ou mesmo curando, mesmo que se Jesus se propõe a isso, a cura seria passageira, como aconteceu com vários leprosos que a própria história nos traz. No entanto, Jesus, mesmo sendo admirado por todos, não promove nenhuma cura por conta desta incredulidade. Por aí, sendo expulso com toda a ira do povo da sua cidade. Aí, mais uma vez, Pastorino nos alerta com a lição que precisamos ter sempre diante dos olhos, para não desanimarmos ao ver que, exatamente, os que mais são ligados a nós pela convivência, esses é que mais nos repelem e até muitas vezes nos perseguem e caluniam, porque damos mais atenção aos outros do que a eles. E aí tem outros comentários de Pastorini que eu não destaquei aqui conosco. Então, no primeiro momento, por se encontrarem mentalmente desarmados, né, essa é a situação que as pessoas se colocam. Então, os ouvintes ficaram maravilhados com a fala do mestre. Contudo, logo que reconheceram Jesus, identificado como um conterrâneo, filho de humilde carpinteiro, despencaram abruptamente do plano de vibrações superiores, para onde o mestre os conduzira e proferiram indagações compatíveis com o patamar evolutivo em que se encontravam. Então, na verdade, a reação indignada demonstrada por aquelas pessoas foi direcionada a elas próprias. Escandalizavam-se, não ao Cristo, mesmo sendo envolvidas pelo elevado magnetismo da personalidade de Jesus, pela sua sabedoria e pelas harmonias superiores do seu espírito, não conseguiram entender o que estava acontecendo, não compreenderam sequer as elucidações prestadas por Jesus. Então, naquele fugaz espaço de tempos, eles se viram sem máscaras, como criaturas imperfeitas. Daí a indagação. E a perícope finaliza dizendo: e ele, Jesus,
porém, passando pelo meio deles, partia. Se os nazarenos ali envolvidos tivessem a boa vontade de ver quem era Jesus, não precisariam de milagres como assim exigiam. Bastava observar o sinal ignorado por todos. O simples fato de haver Jesus passado pelo meio deles, silenciando a multidão enfurecida. Então, eu, particularmente, o que sinto com profundidade é que não devemos desistir da nossa jornada, mesmo quando os que mais nos desanimam são os que mais amamos. E, através dos estudos, possamos afastar de nós o julgamento ao nosso próximo, as paixões que só implicariam mais raiva, ódio, inveja, lembrando sempre que somos espíritos e estamos de passagem, e que a prática do bem é o que nos fortalece, deixando os que nos querem mal sem opções de continuarem cegos em favor de nos prejudicar, sendo o exemplo, a verdadeira religião que devemos seguir longe dos dogmas e dos ritos carcerários das fragilidades humanas. Que Jesus nos abençoe.